Deus abençoe você, meu amigo, meu irmão, que vai estar assistindo esse vídeo aí no YouTube ou no Face. Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família. Daqui a pouco estaremos aí nesse vídeo refletindo, trazendo uma reflexão bíblica para você nessa tarde de sexta-feira, dia 2 de abril de 2021, nessa sexta-feira aí chamada Sexta-feira da Paixão ou Sexta-feira Santa. Eu quero aí meditar junto com você sobre um texto bíblico. Eu sou o pastor Arnaldo Pessoa, pastor da Primeira Igreja Batista em Apolo 2, município de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aí vivendo esse feriado aí, como já disse, intitulado Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, não importa, né? Essa instituição religiosa que foi criada. Será que é pecado comer carne? Será que a pessoa que comer frango, ou a carne bovina, será que está pecando? Ou se comer peixe se tornará mais santo? Muitas pessoas às vezes acreditam nos ritos religiosos. Eu aqui não quero bombardear a religião de ninguém, não quero aqui negar, né, as instituições das pessoas, mas eu quero deixar aqui uma reflexão bíblica. A Bíblia, ela fala por nós. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é única e deve ser a única regra de fé e prática. A regra de fé vai de Gênesis a Apocalipse, e a regra de prática vai, né, de Mateus a Apocalipse. Ou seja, nós temos duas alianças. A primeira aliança, escrita para os judeus, se cumpre na cruz. E a segunda aliança é a história do Evangelho, né? A obra que a igreja prega, anunciando a redenção em Jesus Cristo. Então nós estamos nessa nova aliança em vigor, pregando o Evangelho de Cristo a todas as nações. Mas eu quero deixar aqui um texto bíblico nessa tarde, aproveitando o momento desse feriado. Você que está em casa, você que há de ter acesso a esse vídeo, eu quero deixar aqui 1 Pedro, capítulo 1, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O texto aí deixado pelo apóstolo Pedro, Pedro escreve isso aos dispersos, a igreja que estava dispersa por causa da perseguição contra o cristianismo. Então o povo estava realmente espalhado, como diz aqui o próprio verso 1, né, estavam dispersos pelo Ponto, pela Galácia, pela Capadócia, pela Ásia e pela Bitínia. Então nós vemos que a igreja, no período da sua perseguição, ela estava espalhada, não escondida, mas espalhada com a pregação do Evangelho, anunciando que Cristo é o único meio de recebermos a bênção de Deus, a salvação, a vida eterna. Então, o apóstolo
Pedro, ele vai colocar aqui bem claro que o mundo, ele foi resgatado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas para que esse resgate se torne real na sua vida, é preciso colocar a sua fé em Jesus. Os escritos paulinos, falando sobre a justificação da fé, Paulo vai falar muitas vezes nas suas cartas que o homem ele é justificado pela fé em Jesus Cristo. Não há outra forma, não há outro meio do homem, ou seja, do ser humano, ou seja, homem ou mulher, serem justificados, a não ser pela sua fé em Jesus Cristo, por esse sacrifício do Cordeiro Imaculado que foi sacrificado em nosso lugar. Infelizmente, ao surgir vários grupos religiosos, cada um foi colocando as suas crenças, instituindo os seus rituais para obterem bênçãos de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que todas as bênçãos de Deus, está aqui escrito, passam por Jesus Cristo. Interessante, então, o apóstolo Pedro vai dizer que nós fomos resgatados, não foi com coisas corruptíveis, ou seja, coisas que perdem o seu valor. Com o próprio ouro, com a própria prata, ele vai colocar os metais preciosos, mas o nosso resgate foi através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós vivemos aí esse período aí, essa sexta-feira chamada da Paixão, a sexta-feira intitulada Santa, onde muitas pessoas ficam nas filas imensas das peixarias para comprar o seu peixe. Alguns compram aí a sardinha, outros compram aí o salmão, o bacalhau, e por aí vai, o dourado, o peixe namorado, aquele que o bolso tem condições. Justamente porque isso virou uma tradição, e é uma tradição religiosa. Mas isso está escrito na Bíblia? Claro que não. Nós vemos que não há nenhum texto na Bíblia dizendo ou ensinando que devemos comer nesse dia apenas peixe. Não diz nem peixe, não diz nem carne. Na verdade, a Bíblia ela foca sobre a ressurreição de Cristo. O único texto na Nova Aliança que vai focar a morte de Cristo como memorial é a ceia do Senhor, não Santa Ceia. A gente ouve aí muitas pessoas falarem Santa Ceia, mas isso não é bíblico. A Bíblia diz ceia do Senhor. É o momento que o povo cristão celebra sobre um memorial, ele vai memorizar a morte de Cristo, relembrando o seu sacrifício vicário, o sacrifício substituto. Jesus morreu em nosso lugar. Então, o único momento da adoração na igreja é quando a igreja celebra a ceia do Senhor, que o pão representa, simboliza o corpo de Cristo que foi dado em nosso lugar. E o sangue é simbolizado, é um símbolo, é um memorial, que é o vinho, que memoriza aí o sacrifício, o sangue de Cristo derramado em nosso lugar para a remissão do nosso pecado. Então nós vemos que a Bíblia, ela foca aí o sacrifício de Cristo como uma instituição, como meio de remir o pecado de todos nós. Então o apóstolo Pedro, ele vai dizer isso, que nós somos resgatados.
pelo sacrifício de Cristo, mediante a nossa fé no Senhor. Mas interessante que nesse período aí, chamada Semana Santa, né, o povo é estimulado a comer peixe, porque se comer a carne, seja ela bovina ou seja ela de frango, ele está cometendo pecado, não está aí respeitando o corpo de Cristo. Isso não é bíblico. As pessoas estão se tornando muito religiosas e não estão entendendo o sacrifício de Cristo. Quantas pessoas estão vivendo uma religiosidade, achando que isso vai servir, né, de ter uma comunhão com Deus? Não, não vai. O texto ele vai dizer que nós fomos resgatados. Ele vai dizer no verso 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Ou seja, um cordeiro perfeito, sem mancha, sem marca. Cristo era o cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse feriado, essa semana intitulada Santa, onde não se pode comer carne, seja de boi, ou seja de frango, ou então apenas o peixe, isso vai surgir na Idade Média, né? No período medieval. Alguns contam aí o período medieval, ela vai se iniciar após o concílio de Nicéia, no ano 325, quando o imperador Constantino vai oficializar, né, o cristianismo como religião oficial do império. Já outros já defendem que o período que inicia a Idade Média foi com a queda de Roma, já isso aí no século V, no ano 447, por aí, né, quando Roma cai. E o final da Idade Média, alguns já defendem que foi no início da Reforma Protestante, e já outros historiadores já defendem que foi aí no século XV, com a invasão de Constantinopla. Não importa se foi no período de Nicéia ou na queda de Roma, ou se foi no início do século XVI, com o início da Reforma Protestante, ou no século XV, com a queda de Constantinopla. Não importa. O importante é que, para os historiadores, essa prática de comer apenas peixe vai surgir na Idade Média. Para alguns historiadores, o início dessa prática aconteceu no século IX. O Papa Nicolau I. O Papa Nicolau vai estabelecer, junto com a Cúria romana, essa instituição religiosa, que era sacrilégio, era pecado, nesse período da semana intitulada Santa, comer carne, por causa do sangue, como se peixe não tivesse sangue, né? Peixe tem sangue, é claro que o peixe tem sangue. Então, Nicolau, o Papa, ele vai estabelecer essa semana, esse feriado, né, abster-se da carne, porque seria um sacrilégio, um pecado, comer carne nesse dia. Mas isso não é bíblico. Os apóstolos, que eram as autoridades, foram os homens que escreveram o Novo Testamento, a Nova Aliança, não deixaram essa doutrina para a igreja. Eu fico triste quando eu vejo quantas pessoas numa fila aí de peixaria para comprar o seu peixe, às vezes um peixe caro, exploram as pessoas, principalmente nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, onde a economia está chegando lá no fundo do poço, onde pessoas desempregadas, pessoas que tiveram seu salário reduzido, pessoas que estão vivendo um caos
nessa época aí do ano, por causa dessa pandemia que tem assolado o povo brasileiro, assolado o mundo por causa desse vírus. Quantos que estão aí completamente escravizados, né, para manter aí uma tradição religiosa que não vai servir de nada para a vida espiritual. Então eu quero deixar isso aqui claro para vocês, meus ouvintes, vocês que vão ter acesso a esse vídeo, que nós nos aproximamos de Deus, nós passamos a ter comunhão com Deus, nós passamos a ter uma promessa de vida eterna, de bênçãos eternas, quando colocamos a nossa fé unicamente, exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque o texto, ele é claro, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Quantos que por tradição, né, recebeu dos seus pais dos pais dele, e assim foi, e às vezes mantém aquela cultura, aquele costume, como uma prática, de que aquela prática é abençoadora. Mas o texto vai dizer que nós somos resgatados. Não foi com as práticas religiosas, com os conceitos religiosos, mas foi com o sangue de Cristo. Cordeiro, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro perfeito, que vai trazer a comunhão com Deus. Quantos que às vezes lutam para manter esse rito religioso? Hoje é dia de comer peixe, mas quantos que na sua mesa teve seu salmão, teve seu bacalhau, ou a sua sardinha, mas passa o ano todo negando Jesus. Passa o ano todo rejeitando a palavra de Deus. Passa o ano todo se corrompendo, cada vez mais tendo uma vida imoral. Mas nesse dia, não posso comer carne porque é pecado. Hipocrisia. Que você, meu querido amigo, meu irmão, meu amigo do Face, você que talvez vá assistir no YouTube, que você possa entender as bênçãos de Deus, o resgate para a humanidade. A vida eterna passa por Cristo. Cristo é a razão do nosso viver. Cristo é a nossa promessa de vida eterna. Eu sou o pastor Arnaldo Pessoa, da Primeira Igreja Batista do Apolo 2, município de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. Quero deixar essa palavra de edificação para você. Não acredite na religião, não acredite nos conceitos, nas práticas religiosas, mas crê em Jesus. Se filie a uma igreja evangélica, entrega a sua vida a Jesus, porque a igreja é uma instituição divina. A igreja é de Cristo, a igreja é do Senhor. Quem ama a igreja do Senhor, ele ama a Cristo. E quem ama a Cristo, ele está inserido na igreja. Porque não há como separar a igreja de Cristo. Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço. E que Deus te livre desse coronavírus. Que Deus possa estar dando sabedoria aos homens para que essas vacinas sejam eficazes e tragam aí, de fato, uma imunização dessa pandemia, desse vírus, que tem trazido muita tristeza, muita dor a todas as famílias, não só do Brasil, como do mundo. Mas em Cristo, a Bíblia diz, nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar completando a sua palavra em seu coração. Um grande abraço.